Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Nós estamos aqui nesta manhã justamente para isso, para rendermos graça, para cantarmos louvores ao nome de Deus, para manifestarmos a Ele a nossa gratidão, porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou. Neste mês nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Nós estamos hoje no segundo domingo do Advento e estaremos lembrando durante este mês do nascimento de Jesus, quando Jesus se tornou carne e veio habitar entre nós para trazer salvação a este mundo, um mundo que estava perdido. Então nós, com os nossos corações agradecidos, nós vamos prestar culto a Deus, cantar louvores em adoração ao nosso Deus. Antes nós vamos orar, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a presença do Espírito Santo, que Ele possa preencher os nossos corações. Santo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Nós humildemente nos colocamos diante de Ti nesta manhã para prestar-te culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor aceite, ó Deus, o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. Que o Senhor preencha os nossos corações com o Teu Espírito Santo e que a Tua palavra possa penetrar, ó Deus, nas nossas mentes e nós possamos guardá-la também nos nossos corações para podermos fazer sempre a Tua vontade, Pai. Esteja, Deus, conosco neste culto, abençoe os que estão aqui presentes, abençoe aqueles que estão assistindo em suas casas, que da mesma forma, Deus, o Senhor possa encher os corações de alegria, de gratidão a Ti, para que possamos Te louvar. Nós te pedimos isso, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos cantar? Convido os irmãos para entoar louvores ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé e cantar esse cântico ao Senhor.
Cantemos por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. O Salmo 96, no versículo 10, diz assim: Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. O Senhor reina, Ele reina nas nossas vidas. E esse cântico fala que sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse momento que nós vamos ter agora é um momento oportuno para os irmãos elevarem os seus pedidos e os seus agradecimentos ao Senhor. Aqueles que estão nos assistindo têm a oportunidade de mandar pelo grupo da igreja lá no WhatsApp. Nós temos essa semana alguns pedidos de oração pela vida do seu João, né? O Amauri também, que não estava se sentindo bem. Que Deus esteja cuidando e restaurando a saúde de todos eles. A palavra do Senhor em Mateus 7, no versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçosa o caminho e que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
esse cântico ele fala assim que nós precisamos de renunciar à velha estrada e seguir com Cristo. O Evangelho, a vida do cristão, é uma vida de renúncia constante. Que nós possamos sempre entrar pela porta estreita. Que às vezes o caminho nos oferece um espaço maior, mais fácil de seguir. Mas nós sabemos que embora a porta seja estreita e o caminho às vezes apertado, se nós seguimos com Cristo, Ele nos dá a vitória, Ele nos fortalece, Ele nos restaura, e é nessa certeza que nós entoaremos este cântico em oração ao Senhor, elevando a Ele os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. De não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. De recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe no nosso íntimo o que desejamos e também o Senhor sabe o que é melhor para nós. Pedimos, Senhor, pelos enfermos, pelos que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Pedimos que o Senhor acompanhe, Senhor, e fortaleça cada um com o seu Santo Espírito. Que nós possamos, Senhor, sempre escolher seguir os Teus passos, sempre estar firme nos Teus caminhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa. O Senhor tem nos dado o sustento, a vida, Senhor, e sempre o necessário para viver. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que as Tuas misericórdias nos acompanhem e abençoe também, Senhor, o restante deste culto, o momento que iremos ouvir a Tua palavra, que possa, Senhor, entrar nos nossos corações e frutificar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o Teu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, para nos perdoar, Senhor, e nos dar a vida eterna. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Bom dia, irmãos. Muito obrigado, Sr. Ulisses. Estou muito contente de estar aqui novamente com vocês. Já estou quase decorando os nomes. Vejo ali o presbítero Matias, um prazer ver o senhor aqui. Eu estou, assim, pensando essa semana aqui sobre algumas coisas que aconteceram. O Edésio citou aqui que a gente está no segundo domingo do Advento, né? E eu pensei em trazer uma mensagem um pouco nesse sentido. A gente vai meditar um pouco hoje a respeito do nascimento de Cristo, a respeito do que envolve as questões acerca do nascimento de Cristo. Primeiro eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma experiência que eu tive, assim, há poucos dias. Eu sempre fui criado muito perto da minha família, assim, dos amigos dos meus pais, né? Meus pais têm amigos muito bons e eu sou amigo dos amigos deles. Então eu tenho amigos, se vocês perguntarem a faixa etária dos meus amigos, pessoas de 50, 60 anos, 40, são todos mais velhos, né? Eu sempre aprendi muito com esses amigos dos meus pais, principalmente do meu pai, né? E a gente assim, sempre esteve com a nossa casa cheia de amigos, né? Esses dias eu tive uma experiência com um desses amigos, um amigo dos melhores, assim, um amigo muito importante. Ele está com algumas dificuldades de saúde, né? E a gente ligou, fez chamada de vídeo para conversar com ele. E, assim, bastante triste, etc. Aí ele falou para mim assim, ele não vai em igreja, nem nada, né? Mas ele falou para mim, olha, seja ordenado logo, pastor, para você orar para mim e eu poder levantar e sair e acabar com essa doença. E eu fiquei muito, assim, chateado com esse pedido, porque eu sei que eu não posso fazer isso. Dentro das minhas limitações, eu não conseguiria fazer algo do tipo, né? De orar para ele levantar e aquela doença acabar naquele instante. Eu sinto que, assim, dentro da compreensão do caso, assim, é bastante triste para mim aceitar ou entender essa realidade, né? Um bom amigo que de alguma forma não vou conseguir ajudar. A nossa história é cheia de casos muito parecidos com esse, mas casos mais radicais, né? De amigos que nós temos e esses amigos nos decepcionam, são amigos que às vezes viram as costas para nós, mentem, fazem coisas ruins, mas nem por isso eles deixam de ser nossos amigos. É difícil aceitar isso, né? É difícil a gente entender isso, a gente fica bastante decepcionado, mas nós temos casos parecidos com esse e você pode lembrar aí, talvez até dessa semana, de algum caso que aconteceu com você. Talvez não, assim, por causa das nossas limitações, a gente não está tendo muito convívio, né? Aí limita um pouco as decepções também, né? Mas a gente trabalha, assim, a nossa vida toda com experiências do tipo. Eu tenho quase certeza que você já experimentou algo parecido com isso. Tenho quase certeza. Nesta manhã eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de São Mateus. Se você quiser acompanhar e abrir sua Bíblia, o primeiro capítulo, eu vou fazer a leitura dos versos 18 a 25. O Evangelho de São Mateus, primeiro capítulo, dos versos 18 a 25. O nascimento, eu vou iniciar a leitura. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso,
um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Feche seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos que nesse momento o Senhor conduza os nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos, rompa a nossa surdez para que nós possamos ouvir a Tua doce voz. Que nós possamos estar de corações abertos para receber o Teu Evangelho, para que nossas vidas sejam transformadas por Ti. Essa é a nossa oração, pelo Rei Jesus. Amém. O nascimento de Cristo, ele carrega vários símbolos, assim, vários significados. Seria muito difícil eu conseguir explicar. Não foi um nascimento simples, assim, algo simples, que Jesus veio, nasceu e pronto. Primeiro porque ele nasce de uma virgem que foi grávida pelo Espírito Santo. Ele não tem um nascimento comum. Ele não foi concebido segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Todas essas coisas, elas têm um valor muito importante para a construção da história de Cristo. A corrupção, né, que nós experimentamos. Então, o que é a corrupção que nós experimentamos? É todas essas dificuldades e limitações, as coisas ruins do mundo, todas as coisas más que nos cercam. Todas essas coisas, elas não poderiam estar em Cristo Jesus, senão ele não seria o Cordeiro perfeito a ser entregue por nós. Ele deveria nascer de forma perfeita, por isso ele é nascido segundo o Espírito Santo, habitando o ventre, então, de uma virgem. Maria, ela iria casar com José, que, ao descobrir que ela estava grávida, imagina só o susto de José, né? E a gente traz para o mundo das músicas sertanejas quantas músicas que José não faria diante de uma descoberta dessa se ele não tivesse uma revelação muito importante. Ele pensou em diluir o contrato ali de casamento, né? Que eles tinham essa cultura, né? Então ele não passava por um processo que a gente conhece hoje, namorar, etc. e tal, até casar. Eles tinham um contrato, era algo assim, oficial, né? E aí ele teria o compromisso de se casar com Maria. E aí ele pensou, olha, Maria está grávida, vou acabar com esse casamento aqui, mas vou fazer isso de uma forma sábia para que ela não seja prejudicada. No entanto, diante de todo desse cenário, né, era necessário que, através de uma virgem, Cristo nascesse, por isso que ele não poderia estar casado com Maria. Por isso, Deus enviou um anjo que tranquilizou José para que ele soubesse que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. E eles seguiram, então, com o casamento, né? Então, imagina só que José estava dormindo tranquilamente e, através de um sonho, Deus revelou isso. Deus providenciou todas as coisas. Como eu disse, são muitos símbolos, muitos significados que giram em torno do nascimento de Cristo. Logo antes desses versículos, por exemplo, a gente vai ver toda a genealogia de Cristo, todos os nomes que envolvem o nascimento de Cristo, desde lá de trás até José, descendente de Davi, pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aconteceu que Deus, ao criar o mundo, e aí vem uma explicação do motivo pelo qual Cristo nasceu, ele esteve no mundo com o homem. Então, o que é o paraíso? Né? A gente pensa em paraíso como um lugar assim, fora da nossa realidade. Mas o que era o paraíso? Era o nosso mundo perfeito. Era o nosso mundo onde havia perfeição, santidade e
para que isso fosse possível, a presença de Deus. Ele esteve com o homem e caminhou com o homem todos os dias. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem, criou Adão, criou Eva, e tinha uma relação de amizade com Adão e Eva. Ele vinha até o lugar onde eles estavam e conversava com eles, e entendia, explicava, passava ensinamentos para que eles vivessem bem no mundo. Se você ler ali o comecinho do livro de Gênesis, você vai entender um pouco desses relatos, né? Onde Adão estava às vezes andando e Deus aparecia, olha, dê nome aos animais, ou faça tal coisa. Mas, diante desse relacionamento, Deus também dá uma ordem para Adão. Olha, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estabelece uma lei. Se você comer esse fruto, você morrerá. Essa ordem de não comer o fruto proibido dada a Adão foi quebrada. E quando o homem desobedece essa lei, Deus se retira da presença do homem. Então, havia essa relação de amizade de Deus com o homem, representado por Adão, essa amizade de proximidade, de amigos, e então, em algum momento, quando o homem quebra essa lei, Deus se retira da presença do homem. Deus, neste momento, passou a não estar mais conosco. Neste momento, Deus se retira da presença do mundo, e aí aquele mundo perfeito, que era chamado de paraíso, aquele mundo onde todas as coisas funcionavam perfeitamente, passa a experimentar a corrupção. A corrupção é algo que caminha dentro de nós e no nosso mundo. Então vem todo esse sentimento, onde nós, e não os outros, mas nós falhamos como amigos, como familiares, como igreja, como irmãos uns dos outros, nós falhamos nos nossos trabalhos, porque falhar ou corromper, a corrupção está dentro de nós, está no nosso sangue. O nosso pai Adão foi alguém corrupto. Os homens passaram a enfrentar muitas dificuldades distantes dessa amizade com Deus, que ele antes estava conosco. O mundo todo estava perdido. Então, imagina, um mundo onde Deus estava presente, passa a não ter mais a presença de Deus, o que acontece é um rompimento dessa amizade. E é um prejuízo muito grande para nós. Se Deus se distancia de nós, nós não conseguimos mais nos relacionar com Ele. A gente não tem poder suficiente para entrar em contato com Deus. Fazer, sei lá, um sinal de fumaça, alguma coisa, Deus não vai ouvir esse sinal até que Ele mesmo venha até nós. Sem o Deus conosco, nós nos perdemos. Nossas relações foram afetadas e desequilibradas. De todas as formas, tentamos, ao longo dos anos, suprimir essa necessidade. Mas, em nenhum momento, nós tivemos Deus presente com a gente novamente, como foi lá no paraíso. Aí a gente tem um pouco de uma noção cultural, contextual. O que acontece hoje? Faz mais ou menos 10 meses que eu sou pastor aqui, pastor licenciado aqui com vocês. Faz um mês mais ou menos que a gente se conhece presencialmente, né? Isso é muito interessante. A gente teve uma amizade muito distante. Muitos de vocês vieram me falar, olha, eu assistia às vezes que você veio pregar, ou então assistia aos devocionais, mas vocês ainda não me conheciam. Essas relações que a gente tem, é muito fácil a gente estabelecer uma nova amizade hoje. Diante do nosso contexto, com apenas um botão, a gente vai lá no Facebook e aperta adicionar amigo. Nós temos muita facilidade de encontrar uma pessoa do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, a gente pode se conectar com alguém, conversar com essa pessoa. Nós podemos nos conectar com pessoas de várias etnias, de vários jeitos, de várias formas, com um botão e tudo estaria resolvido. No entanto, era impossível, dessa mesma forma, com toda a tecnologia, com todos os avanços, reestabelecer essa amizade que nós perdemos com Deus.
Então, o que acontece se a gente não tem amizade com Deus? A gente tem inimizade com Deus. Então, qual foi a punição que Deus trouxe para Adão lá atrás? Olha, ele falou, se você fizer isso, você vai morrer. E o que acontece é que a morte entra no mundo, né? Então, a gente passa a perder pessoas e perder a nossa própria vida ao longo de todos os tempos. E ainda mais a nossa morte espiritual, que é a morte que possibilitava que nós entrássemos em contato com Deus. Espiritualmente mortos, a gente não consegue de nenhuma forma estabelecer uma relação com Deus. Então foi necessário que, diante de todo esse cenário, de toda essa inimizade, de todo esse desequilíbrio no mundo, nas nossas vidas, dentro de nós, que Deus, que já esteve conosco, nascesse, tomasse forma de um ser humano como nós, para que pudéssemos novamente ter a sua amizade. Esse gesto, assim, o Edésio citou o fato da reencarnação. Esse gesto a gente não consegue compreender. Deus, na sua perfeição, na sua soberania, na sua grandeza, um Deus que não depende de nós, um Deus que não depende das nossas vidas para viver. Ele é em si só ele vive assim, sem depender de nós. O que acontece é que esse Deus poderoso, assim, que a gente imagina e não consegue alcançar, né? Um Deus que criou o universo e tudo que existe, se fez um homem. Por que ele se fez um homem? Para ter ou possibilitar a nós estivéssemos a amizade dele novamente. A amizade que eu estou falando aqui, então, não é aquela que a gente conhece. Não é aquela que eu citei no começo, não é esse modelo de amizade que a gente conhece. Onde a gente falha, machuca, decepciona. A gente, muitas vezes, marca um encontro e nunca vai nesse encontro. Vamos em tal lugar e às vezes nunca dá certo. Essa amizade não é a que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma amizade de um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus poderoso que vem até nós. A amizade que eu estou falando aqui é a amizade de Deus com a gente. E abre aspas, a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Deus estava conosco no paraíso e ele se retirou da nossa presença. Em Cristo Jesus, o Emanuel, Deus está conosco novamente. O nascimento de Jesus representa esse caminho de volta até o homem. Esse caminho que Deus percorre durante toda a história para que ele viesse até nós novamente. Em Cristo Jesus, Deus está conosco. Essa época do ano que a gente está vivendo, ela nos faz lembrar de toda essa trajetória da nossa inimizade com Deus e a amizade de Deus com a gente. Jesus, verdadeiramente Deus, se fez verdadeiramente homem. É um momento onde, assim, por mais que as pessoas, e a gente ouve muito isso, né, se esqueçam do sentido do Natal e etc., mas a gente sempre tem na memória o nascimento do Senhor Jesus, o Emanuel. Deus está conosco. E em Jesus, Deus não esteve conosco há 2000 anos atrás, mas Deus está conosco ainda hoje. Esta época do ano nos faz lembrar dessa trajetória e, além disso, indo além dessa perspectiva, ela nos faz lembrar do que Cristo fez por nós, do que Cristo passou por nós. E não foi só o nascimento. O nascimento já é algo excepcional. É um milagre maravilhoso, Deus se transformar em homem. Mas é uma amizade de entrega de vida. Deus conosco se entregou por nós. Nós depositamos muitas expectativas nos nossos amigos, porque dentro de nós habita esse sentimento, né? Nós, como eu disse, somos filhos de Adão.
Adão é nosso pai. E Adão já esteve com Deus. Adão esteve com Deus enquanto esteve em vida. E, como filhos de Adão, nós carregamos muitas características de Adão que foram dadas por Deus. A imagem e semelhança de Deus, né, que Deus deu para o homem, ela ainda habita em nós, mesmo que fragmentada e corrompida, né? Então a gente tem esse sentimento ainda de querer ter uma amizade perfeita. E aí que vem as decepções, né? Por que a gente se decepciona tanto? A gente ainda tem essa consciência que existe um amigo perfeito. Esse amigo perfeito tem nome. Ele é Jesus, o Deus conosco. Esse sentimento que a gente tem de buscar algo perfeito. Olha, mas essa pessoa podia fazer tal coisa. Olha, mas Jesus é esse amigo e é o único que está conosco em todos os momentos. O nascimento de Jesus é a amizade perfeita de Deus sendo reestabelecida com a gente. Então, existia a inimizade, existia a distância, existia todo esse abismo entre nós e Deus, mas em Jesus Cristo, no nascimento de Cristo, nós temos novamente a amizade com Deus. Todos esses símbolos e significados que eu disse aqui, que cercam o nascimento de Cristo, todo o caminho percorrido pela humanidade, todas as dificuldades, os problemas, todas as dores, cada ponto da história foi muito importante para que Cristo viesse até nós. Então a gente tem um Velho Testamento todinho, que cada parte dele a gente encontra uma história sobre o povo de Deus, sobre aquele povo que sofreu várias coisas, que andou por uma caminhada muito difícil, mas que cada ponto dessa história levava para um lugar, levava para alguém, levava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, filho de Davi. Davi foi um rei estabelecido no meio da história. No meio da história lá do povo que andava com Deus. Cristo é o filho desse rei Davi. Só um exemplo desses símbolos e significados. Existem várias setas que apontavam para Cristo, para aquele povo. Então, diante desse desafio, dessa proposta, olha, Deus que se fez homem, veio até o mundo para que nós tivéssemos amizade com Ele novamente. Diante de todo esse cenário, a gente muitas vezes olha ao nosso redor, né? Eu tenho a sensação que isso não acontece só comigo, né? Então você que olha diariamente ao seu redor, que tem dificuldades para encontrar um palmo de esperança à frente dos olhos muitas vezes, tem o sentimento que em seu coração ele está gritando por um amigo perfeito, gritando por boas esperanças, gritando por algo que preenche o seu coração. Você que todos os dias tem virado as costas para esse amigo, tem esse tipo de pessoa também, que já demonstrou que é um amigo fiel. Cristo Jesus, o amigo fiel. E você que tem dificuldade na sua relação com este amigo, o nosso amigo é o Emanuel, Deus conosco, e Ele está com você. A gente passa por várias dessas fases. A gente passa por essas fases de gritar por Cristo e não o encontrar, ou então quando a gente tem Cristo no nosso coração, a gente vira as costas para Ele, ou então a gente tem dificuldade de seguir a Cristo. A gente passa por essas coisas. Com toda a certeza, você não é um amigo perfeito. Eu não sou um amigo perfeito. A gente não é este amigo perfeito. Mas, abre aspas, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Fecha aspas, João 15:3. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Este amigo, então, que ele nasce para restabelecer a sua amizade conosco, ele não só nasce para reestabelecer a sua amizade conosco. Durante toda a sua caminhada, ele nos ensina, prepara homens para que seus ensinamentos fossem perpetuados, e além disso,
Eu falei no começo que a punição de Adão, né, foi a morte. Cristo Jesus, ele enfrenta essa morte por nós. Então, a gente tinha que passar por essa caminhada de morrer e pronto. Estaríamos perdidos totalmente de Deus. Mas Cristo Jesus enfrenta essa morte por nós. Ele entrega a sua vida. O nascimento de Cristo apontava para esse sacrifício. O sacrifício de um amigo que entregou a sua vida. E ele não só entrega a sua vida para a morte na cruz do Calvário, como também, ao terceiro dia, ele ressuscita. E o que significa a ressurreição de Cristo? Significa vida nova para nós. Antes mortos, perdidos, inimigos, agora vivos, encontrados e novamente amigos de Deus. Você não encontrará nenhum outro amigo como Jesus. Eu não tenho não tenho, como eu disse no começo, essa história que eu contei para vocês. Eu não vou conseguir transformar a vida de vocês. Eu não tenho poder para isso. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua família, eles também não têm poder para isso. Nós não conseguiremos entregar as nossas vidas para a sua salvação. E vocês não conseguirão entregar a vida para a salvação de nenhum dos outros. Nem por mim, nem por alguém que esteja próximo a você. A gente não tem esse poder. Nós não conseguiríamos fazer isso, porque a gente tem corrupção, a gente tem essa falha, esse desequilíbrio. O nascimento de Jesus é a amizade de Deus para que perdidos, inimigos e imperfeitos, como cada um de nós, pudesse achar em Cristo o Deus que está conosco em todos os momentos. Restabelecer essa amizade de que em todos os momentos da nossa vida nós podemos conversar com esse amigo. Nós podemos orar para este amigo, nós podemos ouvir as palavras desse amigo através da palavra que ele deixou a nós. Nós podemos nos relacionar verdadeiramente com esse amigo. Não importa como, quando ou quais as lutas ou sofrimentos, não importa a sua situação financeira, sua situação familiar, sua posição social, Deus e homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o único amigo que nasceu, que viveu e que morreu por você. As coisas que nos cercam não fazem diferença para o poder da amizade e da entrega de Cristo por nós. Ele é o Deus que caminha com a gente, que nos dá vida na morte, que traz o amor em meio ao ódio, que não olha para as circunstâncias. Ele veio ao mundo, então. Essa é a representatividade que a gente tem do Natal, do advento de Cristo. Ele veio ao mundo, nascido de uma virgem, para nos salvar. Então, quando a gente se remete a pensar sobre esse ato, seria muito importante a gente lembrar da amizade de Deus conosco. O Deus que está conosco em todos os momentos. O amigo perfeito, que não nos decepciona, fiel. O amigo que entregou a sua vida por nós. Nós temos um privilégio muito grande de sermos amigos de Jesus. Em Jesus nós temos novamente a presença de Deus em nossas vidas. Jesus traz para si toda a presença de Deus para o seu povo. E como eu disse, Jesus não é o Deus que esteve conosco. Ele está conosco ainda hoje. Nós entendemos que a ressurreição de Cristo não foi pontual, mas que Cristo vive. Cristo está vivo, reinando sobre nós. Reinando sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja e sobre todo o mundo. Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas. E esse Senhor que eu falo, que reina sobre toda a terra, sobre todas as coisas, Ele ainda é o nosso amigo, muito próximo de nós, muito acessível, totalmente disposto, totalmente presente e fiel a nós. A gente não, a gente é falho, a gente decepciona, a gente às vezes vira as costas, às vezes esquece, mas Cristo nunca faz isso conosco.
Cristo sempre está conosco, presente, fiel e companheiro com cada um de nós. Então, se você pudesse guardar uma só coisa, um só pensamento, guarde no seu coração. Cristo é o nosso amigo que está conosco. Se você puder guardar isso no seu coração, refletir sobre isso, pensar sobre isso durante a semana, trazer isso realmente para dentro do seu coração, ter a consciência diante de todas as adversidades do nosso contexto. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado dificuldades, eu também tenho. Nós estamos em um momento difícil, mas independente de qualquer coisa, Cristo está conosco em todos os momentos. Ele é o Emanuel, que significa Deus está conosco. Cristo está com cada um de nós. Eu gostaria que, se possível, você fechasse seus olhos. Peço que você coloque a mão no seu coração. A verdade é essa, né? Eu errei o lado. A mão no seu coração. Nós vamos orar. Eu vou orar encerrando o culto. Nós vamos orar para esse Deus poderoso, para o nosso amigo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe para que nós pudéssemos ter essa amizade contigo. O Senhor nos trouxe aqui para que a nossa amizade com o Senhor fosse novamente reafirmada. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, independente das coisas que a gente passa, dificuldades, crises, mas em todo momento o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós. Nada pode nos separar dessa amizade perfeita, porque o Senhor é o nosso amigo perfeito. Nós te louvamos por isso. Gostaria que o Senhor acompanhasse cada um desses meus irmãos durante esse dia, durante essa semana, que o Senhor os guiasse, que o Senhor colocasse passo após passo deles, para que eles estejam sempre firmes no seu caminho. Eu peço que o Senhor nos leve para as nossas casas em segurança, que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa família, cuide dos nossos amigos, cuide dos nossos irmãos, cuide da nossa igreja. Que o Senhor seja uma luz para cada um de nós. Que nós possamos sempre lembrar de Ti e sempre lembrar do que o Senhor fez por nós, de quão significante é a vinda de Cristo Jesus para o nosso meio. Que todas essas lembranças desse amigo fiel estejam no nosso coração, hoje e sempre. Nós te louvamos, Senhor, por Cristo Jesus, que morreu na cruz. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Rodrigo. Obrigado pela mensagem de hoje. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a presença do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Nós vamos entoar um cântico agora que fala que Jesus, esse amigo fiel, que é a luz do mundo, veio e pagou um alto preço para que nós pudéssemos retornar a essa amizade com Ele. Os irmãos podem se assentar. Luz do mundo, vieste
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Está encerrado, irmãos, nosso culto. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até a próxima semana na Assembleia, se Deus quiser.